Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 39 do CTN, que trata das alíquotas do imposto de transmissão. Lembrando que esses artigos do CTN que estão sendo comentados tratam de um imposto estadual que não existe mais e que foi dividido em dois. Ele foi aumentado e dividido em dois, dando origem ao atual ITCMD, que incide não só sobre transmissões, causa-mortes e doações de imóveis, mas também de outros bens, e ao ITBI municipal, que incide sobre transmissões onerosas e entre vivos, nesse caso sim apenas de imóveis. Então esses dois impostos, a eles se aplica no que couber esses artigos do CTN. E o 39, aplica-se especificamente ao ITCMD, porque o ITCMD cabe ao Senado Federal fixar as alíquotas máximas do ITCMD e os estados devem fixar as alíquotas em lei própria, mas observando esse teto fixado pelo Senado. É importante lembrar que o CTN não fixa alíquota de tributo nenhum, ele não cria tributo nenhum, ele só veicula normas gerais. O tributo é criado por lei específica da União, do Estado ou do município, conforme o caso. Então, no caso do ITCMD, a alíquota deve ser fixada por lei estadual. Só que essa lei estadual vai respeitar o teto fixado pelo Senado Federal. Em relação a isso, o teto atualmente é fixado em 8%, mas em relação a isso existe um precedente muito interessante do STF que diz respeito a um problema concreto que aconteceu depois da promulgação da Constituição de 88 e que merece nossa atenção. As alíquotas máximas do ITCMD, elas estavam fixadas em 4%. E alguns estados, quando instituíram o imposto no âmbito das suas competências, ao estabelecer a alíquota, eles estabeleceram que a alíquota seria a máxima. A lei dos estados não dizia qual era a alíquota, ela dizia que a alíquota seria a máxima. Como a máxima na época era 4%, na época em que essas leis foram editadas, os estados cobravam 4% a título de ITCMD. Algum tempo depois, o Senado Federal alterou a alíquota máxima. Ele alterou esse teto, que passou a ser 8%. E muitos estados, sem nenhuma alteração nas suas leis estaduais, pretenderam passar a exigir o imposto pela alíquota de 8%. E o argumento era, mas a minha lei diz que a alíquota é a máxima. Tudo bem que quando a lei foi feita, a alíquota máxima era 4%, só que agora a alíquota máxima é 8%, e a lei continua dizendo que é a máxima. Então, fixada agora a alíquota máxima em 8%, cobrarei o imposto pela alíquota de 8%. E o STF disse, não pode. Não é possível, através de uma lei em branco, que fixa uma alíquota de maneira referida à resolução do Senado, não é possível fazer com que o Senado fixe as alíquotas de cada estado. Os estados não podem remeter à resolução do Senado de modo a tornar dispensável a edição de uma nova lei, caso o teto mude. O teto é apenas uma autorização. Então não quer dizer que a alíquota será aquela, é preciso que uma nova lei o diga. Então se a lei, por exemplo, isso aconteceu com o estado do Ceará, se a lei do Ceará dizia que a alíquota seria a máxima, e a máxima na época era 4%, entende-se que a alíquota no Ceará era 4%. Se depois de alguns anos a alíquota máxima, por uma nova resolução do Senado, passou a ser 8%, a lei do estado do Ceará não automaticamente passa a veicular uma alíquota de 8%, não. Ela continua fazendo referência à máxima na época em que ela foi feita. E se o estado quiser cobrar pela alíquota de 8%, que agora ele pode porque o teto é 8%, ele tem que fazer uma nova lei. Não é possível aproveitar a lei antiga e a remissão que ela tinha a que fosse a máxima. E esse foi o entendimento que o STF fixou e consolidou, um aspecto que é importante de ser mencionado quando lembramos e comentamos o artigo 39 do CTN. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de acompanhar os próximos através dessa inscrição, de curti-lo para informar o algoritmo do YouTube que ele é de interesse de pessoas que têm gosto parecido com o seu e de usar a caixa de comentários para discutir, para compartilhar com outros seguidores do canal as suas impressões, com outros inscritos do canal, as suas impressões a respeito do direito tributário. Até a próxima!